Para dar de comer aos seus filhos, uma mendiga aceita banhar um milionário cego. O milionário cego despreza sua ajuda sem saber quem ela realmente é, mas a verdade entre eles poderia destruir tudo. O que ele faz te deixará em choque. Alexandre Pereira estava parado na janela de seu escritório na cobertura. Seus dedos bem cuidados pressionados contra o vidro frio enquanto contemplava o horizonte de São Paulo. Aos 52 anos, ele havia construído a Pereira Empreendimentos, transformando-a em um império tecnológico bilionário. E cada arranha-céu reluzente à sua frente parecia se curvar em deferência ao seu sucesso. O sol da tarde refletia em seu relógio caro, enviando reflexos prismáticos que dançavam pela parede. Uma metáfora adequada para a vida deslumbrante que ele havia criado. A reunião do conselho começa em 5 minutos, Sr. Pereira. A voz de sua assistente crepitou pelo interfone. A senhorita Almeida já está esperando na sala de conferências. Vitória Almeida. O pensamento sobre sua noiva trouxe um sorriso ao seu rosto. Ela era tudo o que ele desejava em uma parceira. Brilhante, bonita e tão ambiciosa quanto ele. O casamento deles, marcado para o próximo mês, estava programado para ser o evento social do ano. Se esta história despertou seu interesse, assista até o final e inscreva-se no canal para receber todas as nossas histórias emocionantes. Continuando. Estarei lá em um momento, ele respondeu ajeitando seu terno italiano feito sob medida. A reunião trimestral era uma mera formalidade. Ninguém mais ousava desafiar sua visão. 25 anos de impiedosa perspicácia nos negócios haviam ensinado ao mundo corporativo que Alexandre Pereira não cometia erros. O corredor para a sala de conferências se estendia à sua frente como um tapete vermelho, seus passos ecoando contra os pisos de mármore que haviam custado mais do que a maioria das casas das pessoas. As cabeças dos funcionários se viravam enquanto ele passava, uma mistura de medo e admiração em seus olhos. Ele havia cultivado essa resposta cuidadosamente ao longo dos anos. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando ele alcançou a maçaneta da porta da sala de conferências e errou. Ele piscou confuso. A maçaneta parecia embaçar e mudar diante de seus olhos. Balançando a cabeça, ele tentou novamente, desta vez, agarrando-a com firmeza. 20 rostos se voltaram para ele quando entrou, mas suas características pareciam estranhamente indistintas. A voz de Vitória cortou a névoa. Alex, você está bem? Parece pálido. Estou bem, ele disse rispidamente, mas as palavras pareciam grossas em sua boca. A tela de apresentação na frente da sala estava se tornando uma mancha branca. Ele agarrou o encosto de sua cadeira, tentando se firmar. As projeções do terceiro trimestre mostram. A voz do diretor financeiro parecia vir debaixo d'água. Alexandre apertou os olhos, tentando distinguir os números na tela, mas eles dançavam e rodopiavam diante de seus olhos. Um murmúrio de preocupação percorreu a sala. Senhor Pereira? Alguém tocou seu braço. Ele se afastou bruscamente, mas o movimento fez a sala girar. Seu mundo preciso e controlado começou a inclinar-se em seu eixo. Eu não consigo, ele começou a dizer, mas as palavras não saíam. A última coisa que ele viu claramente foi a mão perfeitamente manicurada de Vitória, estendendo-se em sua direção enquanto ele cambaleava. Então, tudo ficou escuro. A escuridão, ele descobriria mais tarde, era permanente. Os médicos chamaram de neuropatia óptica isquêmica anterior, uma perda repentina de fluxo sanguíneo para o nervo óptico. Uma condição rara, eles explicaram suas vozes cuidadosas e clínicas, às vezes desencadeada por estresse extremo ou condições de saúde subjacentes. O dano é irreversível. Nas semanas que se seguiram, Alexandre aprendeu novas palavras: adaptação, acessibilidade, assistência. Palavras que nunca fizeram parte de seu vocabulário. Palavras que pareciam rendição. Seu mundo, antes medido em relatórios trimestrais e margens de lucro, encolheu para o espaço que ele podia tocar com as mãos. Vitória permaneceu durante a estadia inicial no hospital, seus saltos estalando propositadamente pelo chão, enquanto ela gerenciava seus cuidados,
com a mesma eficiência que trazia para fusões corporativas. Mas ele podia ouvir a tensão em sua voz, a maneira como ela hesitava antes de tocá-lo, como se sua condição pudesse ser contagiosa. O conselho está preocupado, ela lhe disse uma noite, sua voz cuidadosamente neutra. Eles estão sugerindo uma licença temporária enquanto você se adapta. Temporária? Sua risada era amarga. Nós dois sabemos que não há nada de temporário nisso. O silêncio que se seguiu estava carregado de verdades não ditas. Ele não podia ver seu rosto, mas podia imaginar o cálculo acontecendo por trás de seus olhos. Vitória não havia chegado onde estava permitindo que sentimentos nublassem seu julgamento. Alex, ela começou. Depois parou. Ele esperou, seus olhos cegos fixos, onde pensava que ela estava. Talvez devêssemos adiar o casamento, só até descobrirmos como lidar com tudo isso. Adiar? Outra risada áspera. Por que você não diz o que realmente quer dizer, Vitória? Seu plano de 5 anos não incluía ser enfermeira de um homem cego. Isso não é justo. Mas sua voz já havia mudado, assumido o tom que ela usava para negociações comerciais difíceis. Estou tentando ser prática. A empresa precisa de liderança forte agora. Os acionistas estão nervosos. Sua condição muda as coisas. Tudo muda as coisas, ele disse baixinho. Era a coisa mais honesta que ele havia dito desde que perdeu a visão. Na escuridão, ele finalmente pôde ver a verdade do relacionamento deles. Uma fusão de ambições em vez de corações. No dia seguinte, Vitória não veio. Em vez disso, sua assistente entregou uma carta. Ele podia sentir o perfume familiar dela no envelope e um comunicado à imprensa anunciando o adiamento do noivado. A assistente leu ambos para ele, sua voz tremendo ligeiramente, e depois fugiu antes que ele pudesse responder. Sozinho em seu quarto de hospital, Alexandre Pereira, o homem que havia construído um império com sua capacidade de ver oportunidades que outros perdiam, enfrentava um futuro que não podia ver. A ironia o teria feito rir, se ele se lembrasse como. A primeira semana de volta ao seu apartamento na cobertura foi uma lição de humildade. Alexandre Pereira, que antes comandava salas de reuniões com um simples olhar, agora lutava para encontrar o caminho para seu próprio banheiro. O espaço, que antes era uma vitrine de seu sucesso, apresentado em revistas de arquitetura e admirado pela elite de São Paulo, havia se tornado um labirinto de obstáculos invisíveis e cantos inesperados. Os pisos de mármore que ele antes admirava agora pareciam traiçoeiros sob seus pés. Sua coleção de arte moderna, avaliada em milhões, tinha sido reduzida a superfícies planas que suas mãos ocasionalmente tocavam. As janelas do chão, ao teto que antes lhe ofereciam vistas imponentes da cidade, agora apenas proporcionavam calor quando o sol as atingia, uma sensação que o ajudava a acompanhar a passagem dos dias que ele não podia mais ver. Sr. Pereira, a voz pertencia a Luísa, a terceira auxiliar de saúde domiciliar que ele teve em tantas semanas. Seu café da manhã está pronto, e o senhor tem várias ligações para retornar. Ele não respondeu imediatamente, suas mãos agarrando o encosto de sua poltrona de couro. As duas auxiliares anteriores haviam pedido demissão, uma citando seu temperamento, a outra suas expectativas impossíveis. Ele não conseguia se importar. Elas o tratavam como um inválido, e seus tons de piedade o faziam querer gritar. Os membros do conselho têm ligado. Luísa continuou sua voz cuidadosa. E o escritório da senhorita Almeida. Diga a eles que estou indisponível. Ele a interrompeu. Vitória não havia visitado uma única vez desde a conversa no hospital. Em vez disso, ela se comunicava por e-mails cuidadosamente redigidos e mensagens entregues por assistentes. A imprensa estava tendo um dia de campo com o noivado adiado, criando histórias sobre romance trágico e intrigas corporativas. O som de papéis sendo mexidos chegou aos seus ouvidos. Há também um assunto que requer sua atenção imediata. Os advogados enviaram alguns documentos sobre a empresa. A mão de Alexandre apertou a cadeira. Leia. Luísa pigarreou. Eles estão solicitando sua assinatura para aprovar uma transferência temporária de autoridade executiva para o conselho enquanto você se recupera.
É apenas uma formalidade, eles dizem, para garantir o funcionamento tranquilo das operações. As palavras o atingiram como golpes físicos. Ele havia construído a Pereira Empreendimentos do zero, transformando uma pequena empresa de software em um gigante tecnológico global. Agora eles queriam afastá-lo, usando sua condição como desculpa. Saia, ele disse baixinho. Senhor Pereira, os advogados disseram que é urgente. Saia. Sua voz trovejou pelo apartamento. O som de passos apressados e uma porta se fechando lhe disse que ela havia fugido. Sozinho novamente, ele tentou acalmar sua respiração. A escuridão que se tornara sua companheira constante parecia se aproximar mais, zombando dele. Ele podia sentir seu império escorregando por entre seus dedos como areia, e não havia uma maldita coisa que ele pudesse fazer a respeito. Seu telefone vibrou. Ele havia aprendido a mantê-lo no bolso, uma das poucas conexões com o mundo que ele ainda conseguia administrar. A voz automatizada leu o identificador de chamadas. Vitória Almeida. Ele deixou tocar até parar. O resto do dia passou em um borrão de assistência indesejada e ligações ignoradas. Luísa retornou, falando em um tom ainda mais cauteloso, para ajudar com refeições que ele mal provava e mensagens que se recusava a responder. Quando a noite chegou, ele a ouviu juntando suas coisas. Sr. Pereira, sua voz estava hesitante. Eu acho que não posso continuar neste trabalho. Sinto muito. Ele não respondeu, e momentos depois, as portas do elevador se fecharam atrás dela. Mais uma se foi. Todos estavam saindo. As auxiliares, Vitória, em breve a empresa. Seu mundo cuidadosamente construído estava se desintegrando fio por fio. Naquela noite, ele se sentou em seu escritório, cercado pelos adornos de sucesso que não podia mais ver. Seus dedos traçaram a superfície lisa de sua mesa. Madeira africana importada, ele se lembrou. O detalhe parecia sem sentido agora. O telefone vibrou novamente. Desta vez era seu chefe de assuntos jurídicos. O quê? Ele respondeu bruscamente após atender a chamada. Alexandre, a voz de Ricardo Moreira era grave. Precisamos conversar sobre a empresa. O conselho se reuniu hoje, sem você. O maxilar de Alexandre se contraiu. Eu ainda sou o acionista majoritário. Por enquanto, Ricardo disse cuidadosamente, mas há movimentação para invocar a cláusula de incapacidade nos estatutos da empresa. Vitória. Ela se alinhou com vários membros do conselho. Eles estão se preparando para argumentar que sua condição o torna inapto para manter o controle. As palavras pairaram no ar como veneno. Vitória. Claro. Ela sempre foi ambiciosa. Era uma das coisas que o havia atraído nela. Agora essa ambição estava voltada contra ele como uma arma. Eles não podem fazer isso, ele disse, mas sua voz carecia de convicção. Podem e vão. Ricardo fez uma pausa. A menos que você reaja. Mas, Alexandre, você tem certeza de que está em condições de lidar com uma batalha corporativa agora? A pergunta doeu, porque atingiu seu medo mais profundo. Como ele poderia lutar quando nem mesmo conseguia atravessar seu próprio apartamento sem esbarrar nos móveis? Como poderia manter o controle de uma corporação global quando precisava de ajuda apenas para ler sua própria correspondência? Depois de encerrar a ligação, Alexandre sentou-se na escuridão que se tornara seu mundo. Lá fora, ele podia ouvir os sons distantes da cidade. Trânsito, sirenes, o pulso interminável da vida em São Paulo, continuando sem ele. Em sua mente, ele podia ver as luzes de outros arranha-céus, janelas brilhando como estrelas. Mas seu próprio apartamento parecia um túmulo, silencioso exceto pelo eco de sua respiração. Ele precisava de ajuda, mas não do tipo que vinha com vozes piedosas e passos cuidadosos. Ele precisava de alguém que o tratasse como uma pessoa, não como um problema a ser administrado. Alguém que não andasse na ponta dos pés ao seu redor ou fugisse ao seu primeiro comentário ríspido. Ele simplesmente não sabia onde encontrar essa pessoa. Sara Martins estava no saguão de mármore do luxuoso edifício de apartamentos, seus sapatos gastos contrastando fortemente com o piso polido. Aos 34 anos, seu rosto mostrava o desgaste de alguém que tinha visto muitos anos difíceis, mas seus olhos mantinham uma determinação feroz.
Ela segurava um pedaço de papel com o número do apartamento escrito nele, perguntando-se se finalmente tinha perdido a cabeça ao vir aqui. Senhora Martins? O gerente do edifício se aproximou. Sua expressão uma mistura de ceticismo e desaprovação ao olhar para suas roupas simples. O escritório do Sr. Pereira confirmou seu compromisso. No entanto, devo lembrá-la que temos certos padrões neste edifício. Ela encontrou seu olhar firmemente. Estou aqui para uma entrevista de emprego, não para admirar seu saguão. Sua voz era calma, mas carregava um tom de aço que fez o gerente recuar ligeiramente. A viagem de elevador até a cobertura parecia uma ascensão a outro mundo. Sara usou o tempo para ajeitar suas roupas, limpas mas visivelmente gastas, e pensar em seus filhos. Tiago, 8 anos, e Lara, 6, estavam com sua vizinha, a senhora Cheng, enquanto ela vinha para esta entrevista. O pensamento sobre eles lhe deu força. Eles eram o motivo pelo qual ela estava aqui, considerando um emprego que parecia mais um conto de fadas que deu errado. O elevador abriu diretamente no saguão da cobertura. A primeira impressão de Sara foi de espaço, vasto e elegante, mas de alguma forma vazio. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, iluminando obras de arte que provavelmente custavam mais do que ela ganharia em uma vida inteira. Senhor Pereira, ela chamou, sua voz ecoando ligeiramente no espaço vazio. Aqui dentro. A resposta veio do que parecia ser um escritório. Sara seguiu a voz, seus passos silenciosos no espesso carpete. Alexandre Pereira estava sentado em uma poltrona de couro. Seus olhos sem visão direcionados para as janelas. Mesmo em seu estado atual, ele carregava um ar de autoridade que preenchia a sala. Mas Sara notou a ligeira desordem em sua aparência, geralmente impecável. Uma gravata torta, um rosto por barbear. Sinais de que seu mundo perfeito estava desmoronando. Então, ele disse sem se virar. Você é aquela desesperada o suficiente para responder ao meu anúncio. O queixo de Sara se ergueu. E você é aquele desesperado o suficiente para publicá-lo. Uma risada surpresa escapou dele, áspera, mas genuína. Direta, não é? A agência disse que você não tem experiência como auxiliar. Pessoal. Tenho experiência em manter pessoas difíceis vivas, ela respondeu. Trabalhei em um asilo por 3 anos antes de fechar. Antes disso, limpava casas. E estou criando 2 filhos sozinha. Sei como lidar com desafios. Ele se virou, então seus olhos vazios, de alguma forma, encontrando sua direção geral. E você acha que eu sou apenas mais um desafio? Acho que você é um homem que precisa de ajuda, mas não quer ser tratado como se fosse incapaz. Ela fez uma pausa e acrescentou. Eu também sou uma mulher que precisa de um emprego, mas não quer ser tratada como se fosse sem valor. O silêncio preencheu a sala. Sara esperou mantendo sua posição. Ela havia aprendido há muito tempo que recuar apenas convidava as pessoas a empurrar mais forte. Os requisitos do trabalho são extensos, ele finalmente disse. Posição residente, 6 dias por semana. Deveres básicos de enfermagem, gerenciamento doméstico, assistência pessoal. As auxiliares anteriores acharam avassalador. As auxiliares anteriores provavelmente tinham para onde ir, Sara respondeu. Serei direta, Sr. Pereira. Tenho 2 filhos que precisam de um teto sobre suas cabeças e comida na mesa. O abrigo onde estávamos hospedados tem um limite de 2 semanas, que termina nesta sexta-feira. Não estou aqui porque quero ser sua Florence Nightingale. Estou aqui porque ambos temos algo que o outro precisa. Outro silêncio, mas este parecia diferente. Sara quase podia vê-lo reavaliando-a, medindo suas palavras contra algum padrão interno. Seus filhos, ele disse finalmente, eles precisariam ficar aqui também. Sim, eles são bem comportados e quietos. Eles entendem como viver nos espaços de outras pessoas. As palavras tinham gosto amargo. Eles haviam aprendido essa lição em muitos lares temporários. Alexandre levantou-se, seus movimentos cuidadosos, mas deliberados. O salário é substancial, mas o trabalho não será fácil. Não sou um homem agradável nos meus melhores dias. E ultimamente não tenho tido muitos desses. Não preciso que você seja agradável, Sara respondeu. Preciso que você seja justo,
Farei meu trabalho e o farei bem, mas não serei intimidada e não deixarei meus filhos se sentirem indesejados em sua própria casa. Para sua surpresa, um leve sorriso cruzou o rosto dele. Você sabe quem eu sou, não é? O que eu era antes. Sim, também sei o que você é agora. Um homem que precisa de ajuda para se vestir de manhã e alguém para ler sua correspondência. O resto não importa muito nesta sala, não é? O sorriso desapareceu, mas algo como respeito passou por suas feições. Ele se moveu em direção à sua mesa, uma mão deslizando pelos móveis como guia. Quando pode começar? Hoje. Nossas malas estão lá embaixo com o porteiro. Desta vez sua risada foi genuína, embora breve. Você estava tão certa de que eu a contrataria? Não, Sara respondeu honestamente. Mas eu não tinha o luxo de fazer outros planos. Alexandre alcançou sua mesa e pressionou um botão no telefone. João, por favor, traga os pertences da senhora Martins e peça à equipe de limpeza para preparar a ala de hóspedes. Ele fez uma pausa e acrescentou: 3 camas. Enquanto Sara o observava navegar de volta à sua cadeira, ela se perguntava se havia acabado de cometer o maior erro de sua vida ou possivelmente a salvado. De qualquer forma, não havia como voltar atrás agora. Mais uma coisa, ele disse quando ela se virou para sair. Por que você realmente veio aqui? A verdade desta vez. Sara olhou para ele, realmente olhou para ele, vendo além das roupas caras e da persona poderosa, o homem perdido por baixo. Porque às vezes, ela disse baixinho, as pessoas que parecem ter tudo e as pessoas que parecem não ter nada estão ambas apenas tentando sobreviver. Ele não respondeu, mas ela viu suas mãos apertarem ligeiramente os braços da cadeira. Sem dizer mais nada, ela saiu para preparar a chegada de seus filhos, deixando Alexandre Pereira sozinho com pensamentos que ele não podia ver, mas finalmente podia começar a sentir. A primeira semana do novo arranjo provou ser uma delicada dança de limites e ajustes. Sara rapidamente estabeleceu uma rotina, mas não foi sem desafios. Cada manhã começava com uma batalha silenciosa de vontades. Alexandre lutando para manter sua independência, enquanto Sara insistia em ajudar com tarefas que ele ainda não havia dominado. Sua gravata está torta novamente, Sara disse uma manhã, sua voz objetiva ao entrar em seu quarto. A luz do sol entrava pelas janelas, iluminando Alexandre parado diante de seu armário, frustração evidente em cada linha de seu corpo. Posso me vestir sozinho? Ele disse bruscamente, os dedos atrapalhando-se com a gravata de seda. Claro que pode, Sara respondeu calmamente, assim como eu provavelmente poderia descobrir como administrar uma corporação multibilionária. Mas como nenhum de nós tem tempo para tentativas e erros hoje, deixe-me ajudar. Suas mãos eram eficientes e impessoais enquanto ajeitava a gravata. Mas Alexandre podia sentir o leve cheiro de café e cereal matinal das crianças que se prendia às roupas dela. Era tão diferente do perfume caro de Vitória que fez sua garganta apertar com uma emoção que ele não conseguia nomear. As crianças, surpreendentemente, provaram ser a parte mais fácil da transição. Tiago e Lara moviam-se pelo vasto apartamento como sombras silenciosas. Sua exuberância natural temperada por anos de aprendizado para existir em espaços que não eram seus. Mas, ocasionalmente, sua presença trazia momentos inesperados de leveza para a atmosfera pesada. Sr. Pereira. A vozinha de Lara o pegou uma tarde enquanto ele estava sentado em seu escritório. Eu fiz um desenho. Mamãe diz que devo descrevê-lo para você. Alexandre ficou tenso, desacostumado com tal interação direta com crianças. Você não precisa... É um unicórnio, ela continuou, inabalável. Mas está usando um terno de negócios como o seu, e tem um celular. Tiago diz que unicórnios não usam telefones, mas acho que eles usariam se tivessem reuniões de negócios importantes. Uma risada surpresa escapou dele antes que pudesse contê-la. Um unicórnio empresário? Isso é... criativo. Eu usei o giz de cera dourado para... o chifre porque mamãe diz que você gosta de coisas caras. Não havia julgamento em sua voz, apenas observação infantil. Quer sentir o papel?
Eu pressionei com muita força para que você possa sentir as linhas. Antes que ele pudesse responder, a pequena mão dela estava guiando seus dedos pela superfície texturizada do desenho. Por um momento, sua garganta fechou-se completamente. O momento pacífico foi quebrado pelo toque agudo de seu telefone. Vitória Almeida, anunciou a voz automatizada. A mão de Lara se retirou imediatamente. Vou chamar a mamãe, ela sussurrou já recuando. Sara apareceu momentos depois enquanto ele ainda estava olhando para o telefone em sua mão. Você quer atender? Não, ele disse firmemente, mas então hesitou. Sim, devo saber o que ela está planejando. Os passos de Sara se afastaram, dando-lhe privacidade, mas ele podia senti-la pairando logo fora da porta enquanto atendia a ligação. Alexandre, a voz de Vitória estava suave como sempre. O conselho está preocupado com sua ausência prolongada. Tenho certeza que estão, ele respondeu friamente. Quase tão preocupados quanto você estava com nosso noivado. Não seja amargo, querido. Não combina com você. Uma pausa. Ouvi dizer que contratou nova ajuda. Uma mulher com filhos? Realmente, Alexandre, o que você está pensando? Estou pensando que não é mais da sua conta. Mas suas palavras tocaram um nervo. O que ele estava pensando enchendo seu apartamento imaculado com uma mãe solteira em dificuldades e seus filhos? O conselho se reúne na próxima semana. Vitória continuou como se ele não tivesse falado. Eles estão votando para implementar a cláusula de incapacidade. Seria melhor se você comparecesse para mostrar que está sendo razoável sobre a transição. Razoável? Sua voz se elevou. Você quer dizer complacente? Você quer que eu me sente lá e acene enquanto você toma minha empresa? Sua empresa? Sua risada era cortante. Olhe para si mesmo, Alexandre. Você nem consegue se vestir adequadamente sem ajuda. Como espera administrar uma corporação global? As palavras atingiram seu alvo com precisão cirúrgica. A mão de Alexandre apertou o telefone até seus dedos ficarem brancos. Senhor Pereira? A voz de Sara cortou sua raiva crescente. Tiago fez o almoço. Ele insiste que você experimente seu sanduíche especial. Tenho que ir, ele disse abruptamente para Vitória e encerrou a ligação. O sanduíche pode esperar, ele disse a Sara, sua voz tensa de emoção reprimida. Não, não pode, ela respondeu firmemente, porque meu filho de 8 anos passou 20 minutos fazendo o perfeito, e ele está orgulhoso disso. Você pode ficar aqui e deixar Vitória Almeida alimentar sua amargura, ou pode vir almoçar com pessoas que não se importam com seu portfólio de ações. A franqueza de suas palavras o chocou, tirando-o de seus pensamentos sombrios. Você não entende o que está em jogo. Já entendo que você está deixando o medo de perder sua empresa cegá-lo para a vida que ainda está à sua frente. Sua voz suavizou ligeiramente. O sanduíche tem manteiga de amendoim e banana. Tiago diz que é o que o Elvis comia, embora eu tenha certeza de que ele tirou isso de um desenho animado. Alexandre levantou-se, seus movimentos incertos, mas determinados. Mostre o caminho, ele disse baixinho. Enquanto caminhavam para a cozinha, ele podia ouvir os sussurros animados das crianças e o farfalhar dos guardanapos de papel sendo arrumados cuidadosamente. Esses pequenos sons de vida haviam começado a preencher os espaços vazios de seu apartamento, substituindo o silêncio ecoante que ameaçava consumi-lo. 3 degraus para baixo, Sara murmurou, sua mão pairando perto de seu cotovelo, mas não o tocando. Ela havia aprendido, rapidamente, que ele preferia assistência mínima, apenas o suficiente para evitar acidentes sem fazê-lo sentir-se inválido. Sentado à sua mesa de jantar, cara, comendo um sanduíche de manteiga de amendoim e banana ligeiramente amassado feito por mãos pequenas e sinceras, Alexandre Pereira sentiu algo mudar dentro dele. Não era aceitação, ainda não, mas talvez fosse o começo da compreensão de que, enquanto algumas portas em sua vida haviam se fechado, outras poderiam estar se abrindo se ele pudesse encontrar coragem para atravessá-las. A manhã da reunião do conselho amanheceu com um ar de batalha iminente.
Sara encontrou Alexandre já acordado em seu escritório, impecavelmente vestido em um terno que ela havia separado na noite anterior. Seus dedos traçavam repetidamente a borda de sua mesa, um gesto nervoso que ela havia começado a reconhecer. Você acordou cedo, ela disse, colocando seu café exatamente a 3 centímetros de sua mão direita, a posição que eles haviam concordado após várias xícaras derramadas na primeira semana. Não consegui dormir, ele respondeu, sua voz tensa. A reunião do conselho é às 9. Sara fez uma pausa em sua rotina matinal. Ao longo das últimas 3 semanas, ela havia aprendido a ler as tensões sutis em sua voz, a maneira como seus ombros se posicionavam quando ele estava se preparando para uma luta. Quer que eu vá com você? Não. Ele alcançou o café, seus movimentos precisos agora após semanas de prática. Mas preciso que você me ajude a me preparar. Leia para mim os últimos relatórios trimestrais novamente. Ela pegou as pastas, dispostas exatamente como ela as havia deixado na noite anterior. Enquanto lia os números, ela podia vê-lo se transformando, sua postura se endireitando, seu maxilar se firmando em uma expressão familiar de determinação. Este era o Alexandre Pereira que havia construído um império, e ele estava se preparando para defendê-lo. Senhor Pereira, a voz de Tiago interrompeu da porta. Posso mostrar algo para você antes de ir? A expressão de Alexandre suavizou-se ligeiramente, uma mudança tão sutil que Sara se perguntou se mais alguém teria notado. Ao longo das últimas semanas, seu filho havia desenvolvido um vínculo inesperado com o empresário, trazendo-lhe pequenos tesouros e descobertas que ele descrevia em detalhes cuidadosos. Seja rápido, Tiago, Sara começou a dizer, mas Alexandre ergueu a mão. Tenho tempo, ele disse, surpreendendo-a. O que é? Tiago se aproximou segurando algo nas mãos. Eu pesquisei para meu projeto escolar, sobre como pessoas cegas leem. Olhe, quero dizer, sinta isso. Ele pegou a mão de Alexandre e colocou algo sob seus dedos. É braille. Eu fiz com meu kit de artesanato. Está escrito Pereira. Os dedos de Alexandre moveram-se sobre os pontos em relevo, sua expressão ilegível. Você fez isso? Sim. Pensei. Talvez eu pudesse ajudar a fazer etiquetas para coisas no seu escritório, para que você pudesse encontrar as coisas mais facilmente. A voz de Tiago era esperançosa, mas incerta. O silêncio que se seguiu pareceu se estender para sempre. Sara observou enquanto os dedos de Alexandre continuavam a traçar os pontos, vendo algo mudar em seu rosto. Uma rachadura na armadura corporativa que ele estivera construindo toda a manhã. Obrigado, Tiago, ele disse finalmente, sua voz rouca. Isso seria muito útil. Depois que Tiago saiu, Sara notou Alexandre colocando o pequeno pedaço de papel no bolso de seu terno. Ela fingiu não ver. Os relatórios, ele disse, sua voz profissional novamente, mas algo havia mudado em seu comportamento. Continue. O resto da manhã passou em um borrão de preparação. Enquanto esperavam por seu motorista, Sara ajeitou sua gravata uma última vez. Lembre-se, ela disse baixinho, eles esperam que você esteja quebrado. Use isso. Ele se virou em direção à sua voz, surpreso. Falando por experiência? Digamos apenas que sei como é ter pessoas subestimando você. Ela recuou, o distanciamento profissional retornando à sua voz. Seu carro chegou. As horas depois que ele saiu, se arrastaram com uma lentidão excruciante. Sara se manteve ocupada, com o trabalho doméstico e ajudando as crianças com a lição de casa. Mas sua mente continuava voltando para a reunião do conselho. Ela havia visto os documentos, lido os e-mails. Ela sabia o que Vitória e o conselho estavam planejando. Era fim de tarde quando ela ouviu o elevador. Os passos de Alexandre eram medidos, controlados, mas ela podia sentir a tensão irradiando dele enquanto entrava. Quão ruim? Ela perguntou simplesmente. Eles convocaram um voto de desconfiança. Ele disse, sua voz monótona. Vitória apresentou um plano abrangente para transicionar a liderança da empresa. Ela tinha tudo preparado, gráficos mostrando como minha condição afetaria a confiança dos investidores.
estatísticas sobre deficiência e função executiva, até depoimentos de acionistas preocupados. Sara o observou, enquanto ele se movia para a janela, sua mão encontrando o vidro com facilidade praticada. E? A votação é na próxima semana. Ricardo acha... Ele parou, seu maxilar trabalhando. Meu próprio advogado acha que eu deveria considerar renunciar voluntariamente, para preservar alguma dignidade, e minhas ações restantes. O que você acha? Ele se virou em direção à sua voz, e pela primeira vez ela viu medo real em sua expressão. Acho que estou prestes a perder tudo que passei minha vida construindo. Sara se aproximou, perto o suficiente para que ele pudesse sentir sua presença. Não, ela disse firmemente. Você está prestes a descobrir o que pode construir sem conseguir ver primeiro. Há uma diferença. Uma risada amarga escapou dele. Sempre tão certa, não é? O que faz de você uma especialista em perder tudo e recomeçar? Porque eu já fiz isso, ela disse baixinho. Há 3 anos eu tinha um bom emprego, um bom apartamento, um marido que parecia perfeito no papel. Então, o mercado quebrou. Meu marido foi embora quando sua startup falhou, deixando-me com todas as suas dívidas. O asilo onde eu trabalhava fechou. Em 6 meses, eu estava vivendo no meu carro com 2 crianças pequenas, tentando descobrir como fazer R$3 se transformarem em jantar para 3 pessoas. O silêncio que se seguiu às suas palavras estava carregado de compreensão não expressa. Como você fez isso? Ele perguntou finalmente. Recomeçar? Um dia de cada vez, uma pequena vitória de cada vez. Ela se moveu para ficar ao lado dele na janela. O dia em que descobri como matricular Tiago na escola sem um endereço permanente, isso foi uma vitória. O dia em que aprendi a consertar o único par de sapatos de Lara com fita adesiva e determinação, isso foi uma vitória. O dia em que engoli meu orgulho e aceitei um emprego limpando casas para pessoas que costumavam ser minhas vizinhas, essa foi a maior vitória de todas. A mão de Alexandre encontrou o batente da janela, agarrando-o firmemente. É diferente. Mesmo? Você está enfrentando a mesma escolha que eu enfrentei. Você pode deixá-los levar tudo de você, ou pode redefinir o que tudo significa. Ele se virou em direção à sua voz, sua expressão intensa. Por que você se importa? Este emprego... Se eu perder a empresa, você perderá esta posição. Porque, Sara disse lentamente, meus filhos olham para você de forma diferente do que já olharam para qualquer pessoa desde que o pai deles partiu. Tiago passa horas trabalhando em etiquetas em braille porque acredita em você. Lara desenha para você porque acha que você está sozinho. Eles veem algo em você que vale a pena acreditar e aprendi a confiar no julgamento deles. O som das risadas das crianças chegou de outro cômodo, um lembrete da vida que lentamente começou a preencher os espaços vazios da cobertura. Devo me preparar para a próxima semana, Alexandre disse finalmente, mas sua voz havia perdido parte de seu desespero. Sim, Sara concordou, mas primeiro Lara fez cupcakes no seu forno mágico. Eles provavelmente estão terríveis, mas ela está muito orgulhosa deles. Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Pior que o sanduíche. Do Elvis do Tiago? Nada poderia ser pior que aquele sanduíche, Sara disse seriamente, mas ela também estava sorrindo. Vamos, uma pequena vitória de cada vez, lembra? Enquanto caminhavam em direção à cozinha, Sara percebeu que algo havia mudado entre eles. Uma parede havia caído. Uma verdade havia sido compartilhada. Se isso o ajudaria a salvar sua empresa, ainda estava por ser visto, mas talvez ele finalmente estivesse começando a entender que algumas coisas pelas quais vale a pena lutar não podiam ser medidas em preços de ações ou votos do conselho. A descoberta aconteceu por acidente. Sara estava organizando o escritório doméstico de Alexandre, algo que ela fazia todas as sextas-feiras à tarde, quando encontrou o recorte de jornal antigo guardado em uma gaveta. Ela poderia tê-lo ignorado completamente se o nome de seu próprio pai não tivesse chamado sua atenção. Martins Soluções Tecnológicas fecha as portas após aquisição pela Pereira Empreendimentos.
Suas mãos tremeram enquanto ela lia o artigo de 5 anos atrás. A história era familiar. Ela a havia vivido, mas vê-la em preto e branco fez seu estômago se contrair. A pequena, mas bem-sucedida empresa de software de seu pai havia sido uma das muitas que a Pereira Empreendimentos absorveu durante sua fase de expansão agressiva. A fusão havia sido apresentada como uma oportunidade de parceria, mas na realidade havia sido uma aquisição hostil que deixou a empresa de seu pai despojada de ativos e seus funcionários desempregados. Sara, a voz de Alexandre veio da porta. Está tudo bem? Você está quieta há um tempo. Ela olhou para ele, grata por uma vez que ele não pudesse ver seu rosto. Estou bem, ela disse, mas sua voz atraiu. Ele entrou na sala, seus passos cuidadosos, mas confiantes agora. Após semanas aprendendo o layout. Você não está bem. O que há de errado? Encontrei algo, ela disse finalmente. Um artigo de jornal sobre a Martins Soluções Tecnológicas. Seu corpo ficou rígido. A empresa do seu pai. As palavras pairaram no ar entre eles. Sara sentiu sua respiração prender. Você sabia? Mandei meus advogados fazerem uma verificação de antecedentes quando a contratei. Sua voz era cuidadosamente neutra. O nome era familiar, mas não fiz a conexão imediatamente. Houve tantas aquisições naquela época. Tantas vidas afetadas, Sara disse baixinho. A empresa do meu pai empregava 37 pessoas. Todas perderam seus empregos. Papai teve um ataque cardíaco 6 meses depois devido ao estresse. Alexandre afundou em sua cadeira, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Eu não sabia sobre seu pai. As aquisições eram decisões de negócios, números no papel. Eles não eram apenas números. A voz de Sara falhou ligeiramente. Aquela empresa era tudo para meu pai. Ele a construiu do nada, assim como você fez com a Pereira Empreendimentos. A diferença é que ele se importava com suas pessoas. Ele fez empréstimos para tentar continuar pagando seus salários mesmo após a aquisição. Essas dívidas, ela parou engolindo com dificuldade. Essas dívidas são o motivo pelo qual você e seus filhos acabaram sem teto. Alexandre completou baixinho. Sim, a palavra saiu pouco acima de um sussurro. Um silêncio pesado preencheu a sala. As mãos de Alexandre agarraram os braços da cadeira, seus dedos brancos. Por que aceitou este emprego? Você deve ter sabido quem eu era. Eu sabia exatamente quem você era, Sara admitiu. Aceitei o emprego porque precisava dele, porque meus filhos precisavam dele, e talvez parte de mim quisesse ver o grande Alexandre Pereira de perto, entender o homem que poderia arruinar tantas vidas, sem pensar 2 vezes. E agora? Sua voz estava tensa. O que você vê agora? Sara olhou para ele. Realmente olhou para ele. O orgulhoso empresário que havia perdido sua visão. O paciente difícil que havia aprendido a aceitar ajuda. O homem solitário que havia começado a sorrir com as pequenas gentilezas de seus filhos. Vejo alguém que está aprendendo a mesma lição que meu pai aprendeu, ela disse finalmente. Que tudo o que você constrói pode ser tirado em um instante. A única diferença é o que você escolhe construir depois. O rosto de Alexandre mostrou um lampejo de dor. Vitória ligou esta tarde. A votação do conselho foi adiantada. Eles estão se reunindo amanhã. Tão cedo? Sara sentiu sua raiva do passado temporariamente deslocada pela preocupação com o presente. Eles acham que têm os votos para me forçar a sair. Sua risada era amarga. Aparentemente, vários grandes acionistas receberam informações anônimas sobre aquisições agressivas passadas, histórias sobre famílias afetadas, negócios destruídos, como o do seu pai. Sara sentiu seu sangue gelar. Vitória? Muito provavelmente. Ela sempre foi minuciosa em suas pesquisas. Ele fez uma pausa. A ironia não me escapa. As mesmas táticas que usei para construir meu império estão sendo usadas para tirá-lo de mim. O que você vai fazer? Ele virou o rosto para a janela, embora não pudesse mais ver a vista. O que posso fazer? Revidar com os segredos próprios?
Jogar o jogo deles de guerra corporativa? Nem tenho certeza se ainda quero. Sarah se aproximou, sua raiva anterior lutando com uma nova compreensão. Então não jogue o jogo deles. Jogue um diferente. O que você quer dizer? Você construiu a Pereira Empreendimentos vendo oportunidades que outros perderam. Você não pode mais ver com seus olhos, mas talvez não seja esse tipo de visão que você precisa agora. Alexandre ficou em silêncio por um longo momento. Seu pai, ele disse finalmente. Fale-me sobre ele. Não o empresário, a pessoa, o pai, o homem que se importava com seus funcionários. Sarah piscou, surpresa com o pedido. Ele conhecia o nome de todos. Não apenas seus funcionários, seus cônjuges, seus filhos. Toda sexta-feira, ele trazia doces de uma pequena padaria que estava lutando para se manter aberta. Ele dizia que era porque eram os melhores da cidade, mas depois descobri que ele estava ajudando o dono a pagar a faculdade da filha. E depois da aquisição, ele nunca culpou você, na verdade, Sarah disse suavemente. Ele dizia que é assim que os negócios funcionam, mas ele disse algo que nunca esqueci. Ele disse que a verdadeira medida de um negócio não está em suas margens de lucro, mas em quantas vidas ele melhora. As mãos de Alexandre relaxaram ligeiramente em sua cadeira. Seus filhos, ele disse repentinamente. Nestas últimas semanas, eles nunca me olharam com ressentimento. Deveriam, dado o que fiz com o legado do avô deles, mas não o fazem. Crianças veem as coisas de forma diferente, Sarah respondeu. Elas veem quem as pessoas estão tentando se tornar, não quem costumavam ser. Ele levantou-se abruptamente, movendo-se, com surpreendente segurança até sua mesa. Preciso que você me ajude a preparar alguns documentos. Se vou perder minha empresa amanhã, quero que seja nos meus termos, não nos de Vitória. O que você está planejando? Um tipo diferente, de visão, ele disse. E pela primeira vez naquela noite havia algo como esperança em sua voz. Uma que seu pai poderia ter entendido. Enquanto Sarah se movia para ajudá-lo, ela sentiu o peso do recorte de jornal em seu bolso. O passado não podia ser mudado, mas talvez o futuro ainda pudesse ser reescrito. A sala de reuniões da Pereira Empreendimentos ficou em silêncio quando Alexandre entrou, sua mão descansando levemente no braço de Sarah como guia. A confiança em seu passo não traía nada da tensão que ela podia sentir em seu aperto. A sutil inspiração de Vitória foi a única indicação de sua surpresa com a presença de Sarah. Senhor Pereira, alguém começou. Esta é uma reunião fechada do conselho. Sua assistente deveria esperar lá fora. A senhora Martins fica, Alexandre disse firmemente, encontrando sua cadeira com facilidade praticada. A partir desta manhã, ela é mais que uma assistente. Ela é minha representante para 20% de minhas ações com direito a voto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sarah podia sentir o olhar afiado de Vitória sobre ela, enquanto tomava seu lugar ao lado de Alexandre. Os documentos legais que Ricardo havia preparado ao amanhecer pesados em suas mãos. Isso é altamente irregular. A voz de Vitória cortou. Atenção. O Conselho está aqui para votar sobre a implementação da cláusula de incapacidade. A tentativa do Sr. Pereira de redistribuir suas ações nesta hora tardia poderia ser vista como um esforço para obstruir a governança corporativa adequada. Pelo contrário, Alexandre respondeu suavemente. Estou aqui para demonstrar exatamente o quão capaz ainda sou de tomar decisões comerciais sólidas. Ele virou a cabeça em direção a Ricardo. Por favor, distribua as propostas. Sarah observou enquanto os membros do conselho recebiam suas cópias, suas expressões, mudando de ceticismo para surpresa para concentração intensa, enquanto liam. As mãos perfeitamente manicuradas de Vitória apertaram os papéis, seus dedos embranquecendo. Isso é absurdo, ela finalmente disse. Você quer reestruturar toda a empresa? Criar uma nova divisão focada em tecnologia adaptativa e soluções de acessibilidade, redirecionar 30% de nosso orçamento de P&D para desenvolver produtos para usuários com deficiência? Ela riu, mas havia uma ponta de incerteza nisso. Os acionistas nunca aprovarão. Na verdade, Ricardo interveio.
Análises preliminares de mercado sugerem que o setor de tecnologia adaptativa está dramaticamente mal atendido. Há um mercado potencial de mais de US$ 1 bilhão que nenhuma grande empresa de tecnologia abordou adequadamente. E quem lideraria essa nova divisão? A voz de Vitória pingava sarcasmo. Você, Alexandre? Não, ele disse baixinho. Estou renunciando ao cargo de CEO. A sala de reuniões irrompeu em murmúrios. Sara sentiu seu coração pular uma batida. Isso não fazia parte da discussão deles. Mas Alexandre continuou, sua voz cortando o caos. Não por causa da minha deficiência. Estou renunciando porque a Pereira Empreendimentos precisa de um tipo diferente de liderança para seu próximo capítulo. Liderança que entenda que a verdadeira inovação vem do reconhecimento de necessidades humanas, não apenas oportunidades de mercado. Ele ficou de pé, sua presença comandando a sala, apesar de seus olhos sem visão. Estou nomeando a doutora Emília Costa como minha sucessora. O nome enviou outra onda de choque pela sala. A doutora Costa, uma brilhante engenheira de software que vinha liderando silenciosamente a divisão de pesquisa, era conhecida por seu trabalho inovador em interfaces adaptativas. Ela também era a última pessoa que qualquer um esperava que Alexandre escolhesse. A doutora Costa já aceitou, Ricardo acrescentou, contingente à aprovação do conselho. A cadeira de Vitória raspou para trás enquanto ela se levantava. Esta é uma tentativa transparente de manter o controle através de um representante. O conselho não vai. O conselho considerará o que é melhor para o futuro da empresa. Um dos diretores mais velhos interrompeu. E eu, por estou intrigado com esta proposta. O mercado de tecnologia adaptativa está praticamente inexplorado. E com nossos recursos que seriam melhor gastos mantendo nosso negócio principal. Vitória retrucou. Alexandre, seja razoável. Você está deixando circunstâncias pessoais nublar seu julgamento. Não, Vitória, ele respondeu calmamente. Pela primeira vez em anos estou vendo as coisas claramente. Sara, você poderia ler os números de projeção de mercado? Enquanto Sara começava a ler, ela podia sentir a atenção da sala mudar. Os números eram convincentes. Não apenas o potencial de mercado, mas o impacto humano. Alexandre havia passado a noite trabalhando com Ricardo para compilar estatísticas sobre taxas de emprego entre pessoas com deficiência. O impacto econômico da tecnologia acessível, o pool de talentos inexplorado que poderia ser alcançado com as ferramentas certas. Há mais uma coisa, Alexandre disse quando ela terminou. Ele tirou do paletó um papel dobrado, a etiqueta em braille que Tiago havia feito. Isto foi criado por um menino de 8 anos que viu uma necessidade e tentou preenchê-la. Ele fez mais inovação real em uma tarde do que fizemos em meses. De reuniões de PND. Esquecemos o que inovação realmente significa. Não é sobre comprar concorrentes ou maximizar o valor para os acionistas. É sobre melhorar vidas. O silêncio que se seguiu foi diferente daquele que havia saudado sua chegada. Sara podia ver expressões pensativas nos rostos de vários membros do conselho. Até mesmo Vitória parecia temporariamente sem palavras. Eu proponho votar nas propostas separadamente, um dos diretores finalmente disse, começando pela nova divisão e transição de liderança. Apoiado, outra voz rapidamente acrescentou. O rosto de Vitória era uma máscara de fúria mal controlada. Você não pode estar seriamente considerando... Estamos, o primeiro diretor a cortou. E falando como alguém que observou esta empresa crescer por 20 anos, acho que já é hora de considerarmos uma nova direção. O processo de votação levou mais de 1 hora. Sara sentou-se ao lado de Alexandre, lendo os resultados para ele em voz baixa, enquanto cada proposta era considerada. Ela sentiu sua mão roçar a dela quando os votos finais foram contados, a nomeação da doutora Costa aprovada, a nova divisão autorizada, o plano de reestruturação aceito com pequenas modificações. Ainda há a questão da cláusula de incapacidade. Vitória disse tenazmente, fazendo uma última tentativa. Acredito que essa questão agora é irrelevante, Ricardo respondeu.
dado que o Sr. Pereira escolheu voluntariamente se afastar e demonstrou claro pensamento estratégico no planejamento da direção futura da empresa. A reunião terminou com Vitória saindo furiosa. Vários membros do conselho se agrupando ao redor de Ricardo para discutir detalhes de implementação, e Alexandre sentado quieto, um pequeno sorriso brincando nos cantos de sua boca. Pronto. Para ir para casa? Sara perguntou suavemente. Casa, ele repetiu como se testando a palavra. Sim, Tiago e Lara vão querer ouvir como a ideia do pai deles ajudou a mudar uma empresa bilionária. A ideia do pai deles? Bem, Alexandre levantou-se oferecendo seu braço. Acho que seu pai teria entendido o que fizemos aqui hoje. Às vezes, a melhor maneira de construir algo novo é primeiro admitir que sua antiga forma de ver as coisas estava errada. Enquanto deixavam a sala de reuniões, Sara percebeu que enquanto um capítulo de sua história estava terminando, outro estava apenas começando. E desta vez, ambos estavam enfrentando o futuro de olhos bem abertos, independentemente de quem pudesse ver fisicamente. As semanas seguintes à reunião do conselho trouxeram mudanças sutis, mas significativas para a vida na cobertura. A mais notável era o próprio Alexandre. As arestas afiadas de sua personalidade haviam começado a suavizar, substituídas por algo mais contemplativo. Sara notou isso primeiro nas pequenas coisas, a maneira como ele realmente escutava durante as explicações animadas de Tiago sobre seus projetos escolares, seu interesse genuíno nas histórias elaboradas de Lara sobre seus bichos de pelúcia, o tom mais gentil que ele usava ao pedir ajuda. Uma manhã, Sara o encontrou na cozinha, tentando fazer café sozinho. O balcão era uma bagunça de grãos derramados, mas sua expressão continha determinação em vez de frustração. Você poderia ter me chamado, ela disse, movendo-se para ajudar. Eu poderia, ele concordou, mas precisava provar algo para mim mesmo. Ele fez uma pausa, suas mãos encontrando a borda do balcão. Tenho pensado sobre o que você disse sobre pequenas vitórias. Sara começou a limpar o café derramado, um sorriso puxando seus lábios. E fazer uma bagunça na minha cozinha conta como uma vitória? Sua cozinha? Sua sobrancelha se ergueu, mas havia diversão em sua voz. Não estava ciente de que a propriedade havia sido transferida. Bem, considerando que sou eu quem a mantém funcionando, ela parou de repente, percebendo o quão confortável sua conversa havia se tornado. Quando isso aconteceu? Alexandre pareceu sentir sua hesitação. Sara, ele disse, sua voz ficando séria, precisamos conversar sobre sua posição aqui. Seu coração pulou uma batida. Há algo de errado? Não, muito pelo contrário. Ele se moveu para sentar na ilha da cozinha, seus movimentos agora confiantes no espaço familiar. Com as mudanças na empresa, meu papel será diferente, menos exigente. Não precisarei mais de uma assistente em tempo integral. Sara sentiu sua garganta apertar. Depois de tudo pelo que passaram, era assim que terminaria? Entendo, ela conseguiu dizer. Começarei a procurar novos arranjos. Não é isso que quis dizer, ele disse rapidamente, estendendo a mão até encontrar seu braço. Quero oferecer a você uma posição diferente. A doutora Costa está procurando alguém para liderar o alcance comunitário para a nova divisão. Alguém que entenda tanto o mundo corporativo quanto o lado humano do que estamos tentando alcançar. Sara ficou muito quieta, a mão dele quente em seu braço. Eu? Mas não tenho as qualificações. Você tem exatamente as qualificações que precisamos. Você entende como é cair pelas rachaduras da sociedade. Você sabe como construir pontes entre mundos diferentes. Ele fez uma pausa. E você provou que não tem medo de enfrentar pessoas poderosas quando necessário. Uma risada escapou dela, embora soasse trêmula até para seus próprios ouvidos. É isso que você chama do que aconteceu na sala de reuniões? Eu chamo de mostrar mais perspicácia nos negócios do que metade dos meus ex-membros do conselho. Sua expressão tornou-se pensativa. Sabe, quando perdi a visão pela primeira vez, pensei que fosse o fim de tudo. Não conseguia imaginar como continuaria. Mas às vezes perder um tipo de visão lhe dá outra. Sara olhou para ele. Realmente olhou para ele.
A luz da manhã entrando pelas janelas da cozinha captou a prata em seu cabelo. Suavizou as linhas de seu rosto. Ele parecia mais jovem de alguma forma, aliviado. As crianças, ela disse finalmente. Elas acabaram de começar a se sentir estáveis aqui. Elas ficarão, é claro. Todos vocês ficarão. Ele hesitou. A menos que você queira outros arranjos. O salário para a nova posição certamente permitiria que você encontrasse seu próprio lugar. Não, ela disse rapidamente. Então se conteve. Quero dizer, as crianças estão estabelecidas aqui. Seria perturbador movê-las agora. Só. As crianças? Sua voz era cuidadosamente neutra, mas algo em seu tom fez o coração dela bater mais rápido. Antes que ela pudesse responder, eles ouviram o som de pés se aproximando. Mãe, Sr. Pereira! Tiago entrou na cozinha agitando um papel. Tirei A no meu projeto de ciências, aquele sobre tecnologia adaptativa. O rosto de Alexandre se iluminou com prazer genuíno. Conte-me sobre isso. Enquanto Tiago lançava-se em uma explicação animada sobre sua apresentação sobre displays em braille e software de reconhecimento de voz, Sara observava o homem que uma vez foi o temido CEO da Pereira Empreendimentos se inclinar com atenção completa, fazendo perguntas atenciosas e oferecendo encorajamento. Lara vagou para dentro durante a explicação, ainda em seu pijama, agarrando seu unicórnio de pelúcia favorito, aquele ao qual ela havia dado um minúsculo terno de negócios desenhado com marcadores. Sem hesitação, ela subiu no banco, ao lado de Alexandre, apoiando-se em seu braço enquanto ouvia seu irmão. Ele ajustou sua posição ligeiramente para acomodá-la, o movimento tão natural que parecia inconsciente. A cena atingiu Sara com força inesperada. Esta família improvisada que eles de alguma forma criaram, construída não em sangue ou obrigação, mas em algo completamente diferente. Algo que havia crescido tão gradualmente que ela não havia notado até este momento. Sara? A voz de Alexandre interrompeu seus pensamentos. Você está muito quieta. Só pensando, ela disse suavemente, sobre pequenas vitórias. Seu sorriso disse a ela que ele entendia exatamente o que ela queria dizer. A cafeteira apitou, e Sara moveu-se para servir xícaras para ambos, adicionando creme e açúcar à dele exatamente do jeito que ele gostava. Enquanto a colocava em sua mão, não havia necessidade de medir a distância mais, eles haviam feito isso tantas vezes. Seus dedos se tocaram. Sobre a oferta de emprego, ela disse observando sua expressão cuidadosamente. Eu a aceitarei com uma condição. Qual seria? Você me deixar ensiná-lo a fazer seu próprio café adequadamente, sem mais desastres no balcão. Sua risada encheu a cozinha, genuína e calorosa. Fechado. Embora deva avisá-la, sou um aluno terrível. Não, Sara disse olhando para o homem à sua frente, tão diferente da pessoa amarga e irritada que conhecera meses atrás. Não acho que seja. Acho que você só precisava do professor certo. As crianças haviam começado a discutir se unicórnios empresários deveriam usar gravatas ou gravatas borboleta. Suas vozes enchendo a cozinha com o tipo de caos casual que se tornara normal em sua improvável casa. O rosto de Alexandre continha um contentamento que ela nunca havia visto naqueles primeiros dias. E Sara percebeu algo importante. Às vezes, as maiores vitórias vêm disfarçadas de pequenos momentos, como café derramado e risadas de crianças e o entendimento silencioso que cresce entre duas pessoas que aprenderam a ver o mundo através dos olhos um do outro. A noite de outono havia transformado as janelas da cobertura em espelhos, refletindo as luzes interiores quentes contra o céu. Escurecendo. Sara estava na sala de estar, observando Alexandre enquanto ele se sentava ao piano. Outra pequena vitória em sua jornada. Ele havia começado a tocar novamente 2 semanas atrás, seus dedos lembrando-se do que seus olhos não podiam mais ver. A melodia era algo suave e contemplativo, não as peças clássicas que ele geralmente preferia. Sara reconheceu como a canção de ninar que Lara estivera cantarolando toda semana, embora sua versão fosse mais complexa, estratificada com harmonias que a faziam soar ao mesmo tempo familiar e nova.
Você está pairando, ele disse sem parar. De tocar. Algo em mente? Sara sorriu, ainda maravilhada com quão sintonizado ele se tornara com sua presença. Como foi sua reunião com a doutora Costa? A música continuou, mas ela notou uma ligeira tensão em seus ombros. Interessante. Ela quer expandir a divisão de tecnologia adaptativa mais rápido do que o planejado. A resposta do mercado tem sido esmagadora. Isso são boas notícias, não são? Seus dedos pararam nas teclas. Ela quer que você viaje para o Rio de Janeiro. 3 meses supervisionando a instalação da operação da Costa Leste. As palavras pairaram no ar entre eles. Sara sentiu seu coração pular uma batida. Oh! É uma oportunidade incrível. Alexandre continuou, sua voz cuidadosamente neutra. Você estaria estabelecendo a base para nosso programa de alcance comunitário em toda a região leste. A posição viria com uma promoção significativa. Sara se aproximou do piano, notando como suas mãos permaneciam nas teclas, como se ancorando. O que você acha que eu deveria fazer? Acho, ele disse lentamente, que não sou a pessoa certa para aconselhá-la sobre isso. Meu julgamento pode estar comprometido. A admissão fez sua respiração prender. Eles vinham dançando em torno desta coisa entre eles por semanas. Esta mudança gradual de empregador e empregada para algo que nenhum deles havia ousado nomear. As crianças estão estabelecidas na escola aqui, ela disse, embora ambos soubessem que não era esse o verdadeiro problema. Elas poderiam terminar o semestre. A posição não começaria até janeiro. Seus dedos pressionaram as teclas, produzindo uma nota suave e dissonante. Sara, não vou retê-la. Você construiu algo notável com o programa de alcance. O trabalho que está fazendo está mudando vidas. Aprendi com o melhor, ela disse suavemente. Um certo empresário me mostrou que nunca é tarde demais para mudar sua visão de sucesso. Alexandre virou-se para sua voz, e mesmo depois de todos esses meses, a intensidade de seu olhar sem visão ainda fazia seu coração disparar. 3 meses é muito tempo, ele disse finalmente. Tempo demais? A pergunta carregava mais peso do que suas palavras simples sugeriam. Antes que ele pudesse responder, eles ouviram as portas do elevador se abrirem. A voz animada de Tiago ecoou pelo corredor. Mãe! Senhor Pereira! Vocês não vão acreditar no que aconteceu na escola hoje. O momento entre eles se estendeu. Então mudou enquanto as crianças irrompiam na sala. Lara imediatamente subiu no banco do piano ao lado de Alexandre, sua pequena mão encontrando seu braço, com a familiaridade fácil que havia se desenvolvido entre eles. Toque a música da princesa de novo, ela exigiu, fazendo ambos os adultos rirem. Sua filha tem um gosto caro em música. Alexandre disse a Sara, seus dedos já se movendo para as notas iniciais da trilha sonora de filme favorita de Lara. Ela insiste no arranjo orquestral completo. Imagino com quem ela aprendeu isso, Sara provocou, observando enquanto Tiago se acomodava no chão próximo, tirando sua lição de casa. A cena era tão doméstica, tão natural, que fez seu peito doer. Mais tarde naquela noite, depois que as crianças estavam na cama, Sara encontrou Alexandre em seu escritório. Ele estava passando os dedos sobre uma planta. Um dos últimos projetos em braille de Tiago, ela percebeu. Ele está ficando melhor nisso, Alexandre comentou. O espaçamento está quase perfeito agora. Ele está determinado a rotular tudo no apartamento antes de começar no prédio do escritório. Sara, seu nome era quase um suspiro. Sobre o Rio de Janeiro, eu não quero ir, ela disse rapidamente, surpreendendo-se com a certeza em sua voz. Ele levantou-se, movendo-se em sua direção com a confiança de alguém que havia memorizado cada centímetro do espaço entre eles. É uma oportunidade incrível, ele repetiu, mas desta vez havia uma pergunta em sua voz. Existem outras oportunidades, ela disse suavemente. Algumas coisas são mais importantes que avanço na carreira. Sua mão encontrou seu braço, o toque enviando calor por seu corpo. Não quero que você me ressinta mais tarde, que sinta como se tivesse desistido de algo importante por causa deste arranjo que temos. Arranjo?
Sara se aproximou, deixando sua mão descansar sobre a dele. É isso que você chama isso? Esta família que construímos? A palavra família fez ele prender a respiração. Eu não ousei. Ele começou, então parou. Sara, quando você veio aqui pela primeira vez, eu estava perdido. Não apenas por causa da minha visão, mas porque passei toda a minha vida olhando para o mundo da maneira errada. Você e as crianças, vocês me ensinaram a ver as coisas de forma diferente. E você nos mostrou que, às vezes, os caminhos mais inesperados levam você exatamente para onde deveria estar. Ela moveu sua mão para o rosto dele, sentindo o leve tremor que passou por ele ao seu toque. As crianças precisam de estabilidade. Elas precisam de seu lar, sua família. E do que você precisa? Sua voz mal passava de um sussurro. Sara pensou sobre os últimos meses. A transformação gradual desta cobertura estéril em um lar acolhedor. O som das risadas das crianças, misturando-se com música de piano. As noites tranquilas compartilhando café e conversas. Ela pensou sobre o homem à sua frente, que havia aprendido a ver o mundo através de seu coração quando seus olhos falharam. Eu preciso disso, ela disse simplesmente. Nós, todos nós, juntos. Algumas coisas valem mais que qualquer promoção. A mão livre de Alexandre encontrou seu rosto, seu toque gentil enquanto traçava suas feições, algo que ele nunca havia feito antes, embora ela o tivesse visto querendo fazer. Tenho estado com medo, ele admitiu. Medo de estar imaginando esta coisa entre nós. Medo de que você tenha ficado por obrigação ou gratidão. Sara inclinou-se em seu toque. Quando já fiz algo por obrigação a você? Sua risada foi suave e maravilhada. Nunca. Desde o primeiro dia você tem sido a pessoa mais teimosamente independente que já conheci. Então confie em mim para conhecer meu próprio coração, ela disse. O Rio de Janeiro pode encontrar outra pessoa para dirigir o programa deles. Meu lugar é aqui. O beijo, quando finalmente veio, pareceu como voltar para casa. Como se todas as peças de seus passados quebrados tivessem sido reformadas em algo bonito e inesperado. Quando se separaram, Sara podia sentir seu sorriso contra seus lábios. A doutora Costa não ficará feliz, ele murmurou. A doutora Costa pode abrir um centro de videoconferência. A tecnologia moderna é uma coisa maravilhosa. Sara envolveu seus braços ao redor dele, sentindo a força sólida dele contra ela. Além disso, temos um recital de piano para assistir na próxima semana. Lara nunca nos perdoaria se perdêssemos sua estreia como princesa unicórnio empresária. Sua risada encheu a sala, misturando-se com os sons noturnos de sua casa. O suave zumbido do controle climático, o zumbido distante da cidade, o ocasional rangido do assoalho enquanto as crianças se moviam em seu sono pelo corredor. Fique, ele sussurrou, e desta vez não era uma pergunta sobre Rio de Janeiro ou oportunidades de carreira. Sempre, ela respondeu, e selou a promessa com outro beijo. A primavera havia transformado o terraço da cobertura em um jardim de possibilidades. Sara estava junto às portas de vidro, observando enquanto Alexandre e Tiago trabalhavam juntos em seu projeto mais recente. Um jardim de ervas com marcadores em braille para cada planta. Lara sentava-se por perto, seu unicórnio de pelúcia, apoiado em um minúsculo terno de negócios que ela havia convencido Sara a costurar, supervisionando a operação com toda a seriedade que uma criança de 6 anos podia reunir. O manjericão vai ao lado do tomilho, Tiago instruiu, guiando as mãos de Alexandre para o local correto. Porque são plantas amigas, elas crescem melhor juntas. Plantas amigas? A voz divertida de Alexandre atravessou o terraço. Não me lembro de ter lido isso em nenhum manual de jardinagem. É ciência básica de plantas, Sr. Pereira. Lara interveio com autoridade. Assim como unicórnios fazem, os melhores CEOs porque podem ver magia em tudo. Sara sorriu, lembrando-se de como este terraço parecia diferente há 1 ano. Pristino, elegante e completamente sem vida. Agora era uma alegre confusão de aprendizado e crescimento, muito como suas vidas se tornaram. A transformação da Pereira Empreendimentos havia excedido as expectativas de todos.
Sob a liderança da doutora Costa, com o programa de alcance comunitário, de Sara florescendo, a empresa se tornara pioneira em tecnologia adaptativa. Mas as verdadeiras histórias de sucesso não estavam nas margens de lucro ou preços de ações. Estavam nas cartas que chegavam diariamente, contando de vidas mudadas, por tecnologia que tornava o mundo mais acessível. Mãe, Tiago chamou. Precisamos de sua opinião especializada. O Sr. Pereira acha que devemos adicionar vegetais, mas eu digo que ervas são mais sofisticadas. Ervas são definitivamente mais sofisticadas, Sara concordou, movendo-se para se juntar a eles. Mas talvez pudéssemos reservar um canto para tomate e cereja. Algumas coisas valem a pena fazer espaço. A mão de Alexandre encontrou a dela, enquanto ela se ajoelhava ao lado dele, seus dedos entrelaçando-se com a familiaridade fácil da vida, compartilhada. Falando em fazer espaço, ele disse, Tiago tem algumas novidades que quer compartilhar. Tiago se endireitou, praticamente vibrando de empolgação. Entrei no programa de jovens inventores. Eles adoraram meu projeto de sistema. De etiquetagem em braille. Claro que sim. Sara o puxou para um abraço, mãos sujas de terra e tudo. Você tem trabalhado tão duro nisso. A doutora Costa quer desenvolvê-lo mais, Alexandre acrescentou. Ela acha que poderia ser a base para toda uma nova linha de ferramentas educacionais. Lara se aproximou, não querendo ser deixada de fora. Meu unicórnio pode ser o mascote da empresa? Ele já tem a roupa certa. Acho que essa é uma excelente proposta de negócios. Alexandre disse seriamente. Devemos discuti-la durante nosso jantar especial de sexta-feira. Falando nisso, ele virou o rosto para Sara. Acho que temos um anúncio próprio para fazer? Mão de Sara instintivamente foi para o elegante anel em seu dedo. Não um anel de noivado tradicional, mas uma simples aliança com um padrão de pontos elevados que soletrava família em braille. Alexandre havia proposto na semana passada, durante uma de suas sessões noturnas de piano, com ambas as crianças como testemunhas conspirativas. Posso contar para eles? Por favor. Lara saltitava de antecipação. Eles haviam decidido esperar, pelo momento certo para compartilhar a notícia com seu círculo ampliado. Conte a eles no jantar, Sara sugeriu, quando todos estiverem aqui. A lista de convidados para seus encontros regulares de sexta-feira havia crescido ao longo dos meses. A doutora Costa frequentemente se juntava a eles, trazendo sua esposa e seu filho adolescente. Ricardo vinha com sua família, e vários outros colegas haviam se tornado adições regulares. Até mesmo alguns dos membros do conselho, aqueles que haviam apoiado a visão de Alexandre para a mudança, ocasionalmente apareciam. Vitória, eles ouviram dizer, havia assumido uma posição em uma empresa rival na costa leste. Sua partida havia sido silenciosa, suas ambições redirecionadas para outro lugar. Às vezes, Sara se perguntava se ela já havia se arrependido de suas escolhas, se já olhara para a vida que havia planejado com Alexandre e questionado sua decisão de partir quando as coisas ficaram difíceis. 1 centavo por seus pensamentos, a voz de Alexandre a trouxe de volta ao presente. Só pensando em como a vida surpreende você, ela disse, observando enquanto as crianças retornavam ao seu projeto de jardinagem. Há 1 ano, eu estava desesperada o suficiente para responder a um anúncio que parecia bom demais para ser verdade. E eu estava amargo o suficiente para pensar que poderia comprar companhia sem arriscar meu coração. Ele a puxou para mais perto. Nós dois estávamos errados da melhor maneira possível. A voz de Tiago interrompeu seu momento. Mãe, Sr. Pereira, olhem o que encontramos. Ele estava segurando uma minhoca, sua irmã gritando em nojo encantado. Não, posso olhar, Tiago. Alexandre lembrou-o com uma risada. Mas por que você não a descreve para mim? O que se seguiu foi uma descrição extremamente detalhada e um tanto imaginativa das características da minhoca, incluindo várias características que Sara tinha bastante certeza de que minhocas não possuíam. Lara contribuiu com suas próprias teorias sobre se minhocas usariam ternos de negócios se trabalhassem em escritórios. Enquanto o sol da tarde banhava o terraço em luz dourada, Sara olhou para sua família.
seu filho brilhante e compassivo, que via problemas como oportunidades para ajudar os outros, sua filha imaginativa, que acreditava que até unicórnios poderiam ser CEOs. Aí o homem ao seu lado que havia aprendido que perder sua visão de alguma forma o ajudara a ver mais claramente do que nunca. Eu te amo, ela sussurrou para Alexandre, baixo o suficiente para que as crianças não ouvissem. Sua mão apertou a dela, e o sorriso que se espalhou por seu rosto era mais brilhante do que qualquer sucesso que ele havia alcançado em seus anos de construção de seu império. Eu também te amo, ele murmurou de volta. Tudo isso, as crianças, o jardim, o caos, o amor, é melhor do que qualquer visão que eu já tive para minha vida. Mais tarde naquela noite, enquanto sua família estendida se reunia para o jantar, com Lara anunciando orgulhosamente seu noivado para congratulações entusiasmadas, Sara observava Alexandre, ouvindo o caos alegre ao seu redor. Seu rosto continha um contentamento que não tinha nada a ver com sucesso corporativo ou riqueza material. Ele havia aprendido, como ela, que a verdadeira riqueza vinha das conexões que você construía, das vidas que você tocava e do amor que você era corajoso o suficiente para aceitar. Tiago estava explicando sua invenção para a doutora Costa, suas mãos se movendo animadamente, enquanto descrevia seus planos para expandir o sistema. Lara estava mostrando seu unicórnio CEO para a filha mais nova de Ricardo, que estava completamente encantada pelo minúsculo terno de negócios. As ervas do jardim do terraço adicionavam fragrância fresca aos pratos na mesa, e a brisa primaveril carregava a promessa de mais estações de crescimento por vir. Feliz? Alexandre perguntou suavemente, encontrando sua mão sob a mesa. Sara olhou para seus dedos entrelaçados, para o anel em braille que simbolizava sua única história de amor. Sim, ela disse simplesmente. Mais do que jamais imaginei possível. Bom, ele respondeu, e seu sorriso continha toda a luz que ela jamais precisaria para ver. Eu também. Juntos, eles haviam aprendido que às vezes a visão mais clara vem do coração, e que as coisas mais preciosas da vida não podem ser vistas com os olhos. Eles haviam construído algo notável, não um império de riqueza e poder, mas um reino de amor, compreensão e segundas chances. E no final, essa era a maior história de sucesso de todas.